a pergunta que Deus nunca respondeu. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar essa história. A primeira pergunta que Deus faz ao homem está em Gênesis 3. Adão e Eva haviam acabado de comer do fruto e então se esconderam. Deus, que todos os dias passeava com eles no jardim, chama: onde estás? É a primeira pergunta de Deus na história. E não é geográfica, é existencial. Algo foi perdido ali. Séculos depois, um rei vive um colapso espiritual. É Davi, o mesmo que matou Golias, que liderou exércitos, que escreveu salmos lindos, mas agora ele está passando por um momento de angústia. E ele então escreve um salmo estranho, sombrio, quase desesperado. E no Salmo 22 ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? No hebraico, Eli, Eli, lama azaptani. A palavra azaf significa abandonar, largar, deixar para trás. Mas sabe o que causa mais estranheza? É o conteúdo desse salmo. Davi começa dizendo que Deus o abandonou, mas no verso 16 ele descreve algo que era impossível para sua época: transpassaram minhas mãos e os meus pés. Davi nunca foi crucificado. Essa forma de execução nem existia ainda. A crucificação ela foi inventada centenas de anos depois, pelos persas, e ela foi então aperfeiçoada pelos romanos. Então, de quem ele estava falando? Séculos se passaram, os profetas falaram, Deus então se calou, e aí então nós avançamos 1000 anos, estamos em Jerusalém, numa colina chamada Gólgota. Um homem está pregado na cruz, e entre as 7 frases que ele diz, uma se destaca: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala em aramaico, a língua comum da época, só que ele mantém a estrutura do hebraico antigo. É a mesma pergunta de Davi, a mesma expressão, o mesmo grito. Mas tem um detalhe importante aqui. Essa é a única vez que Jesus, em toda a sua vida, não chama Deus de Pai. Ele diz: Deus meu. Naquele momento, o filho não estava sendo acolhido, estava sendo tratado com o pecado do mundo, o justo pelos injustos, o inocente carregando o abandono que nós merecíamos. E sabe o que é mais impressionante? É que Deus não respondeu. E o porquê disso é que o silêncio de Deus não foi rejeição, foi propósito. Jesus ele não estava apenas sentindo dor, ele estava vivendo a separação do Éden, respondendo a primeira pergunta com a maior entrega. Se em Gênesis o homem se escondeu de Deus, na cruz Deus se esconde do homem, só que por um momento e por amor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o perfil e vem comigo nessa jornada.